Então, essa atividade aqui, pessoal, ela faz uma integração com língua portuguesa. Então, tem um pequeno texto aqui que fala sobre o Google, que é um número muito grande. Ele comenta aqui que por volta de 1920, o matemático norte-americano Edward Kastner, ele estava buscando um nome para um número muito grande, que seria 10 elevado a 100, ou seja, 1 seguido de 100 zeros, que despertasse a atenção das crianças. O sobrinho de Milton, de 9 anos, propôs chamar Google, e esse nome foi popularizado por Kastner em seu livro Matemática e Imaginação. O Google é um número enorme. Para dar uma ideia, estima-se que o número de átomos em todo o universo observável seja de 10 elevado a 80. Quer dizer, 1 seguido de apenas, entre parênteses, 80 zeros. O Google é 100 bilhões de vezes maior. Mas o pequeno Milton sabia que há números ainda maiores e até propôs um nome para um deles, Googleplex, que é o 10 elevado a Google, ou seja, 1 seguido de um Google de zeros. Muitos anos depois, em 1997, os criadores de um novo site de buscas decidiram chamar o seu produto de Google, para dizer que eles seriam capazes de processar enormes quantidades de informação. Só que alguém se enganou na hora de escrever e acabou ficando o Google que a gente conhece hoje. Aliás, é um exagero mesmo. Hoje em dia, a quantidade total de informação armazenada na internet não alcança 10 elevado a 23 bytes, 100 trilhões de gigabytes, o que não chega nem perto de um Google. Mesmo assim, a sede da empresa na Califórnia é chamada de Googleplex. Então, aí tem as perguntas aqui referente o texto. Quem propôs o nome ao número do Googleplex? Copie no seu caderno o trecho do texto. Então, é aquele trecho que fala Milton, o sobrinho de 9 anos, propôs chamar Google. E esse nome foi popularizado. Na questão 2, ele pergunta assim, ó, qual dos itens a seguir corresponde a um Googleplex? Aí tem as opções, 10 elevado a 100, 10 elevado a 1000, 10 elevado a 100, que é elevado a 10, ou 10 elevado a 10, que é elevado a 100. Então, vamos lá, ó. Um Google, a gente sabe que é 10 elevado a 10, que é elevado a 100. Então, é a letra D. Tá no texto, né, pessoal? Olha lá. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ou seja, 1 seguido de 100 zeros. 10 elevado a 100, tá? Exercício 3. No exercício 3, ele pergunta aqui, ó. No segundo parágrafo, então, na questão 3, ele fala aqui, ó. No segundo parágrafo do texto, o autor afirma que um Google é 100 bilhões de vezes a quantidade de 10 elevado a 80 de átomos de todo o universo observável. Mostre por meio de cálculos que essa afirmativa está correta. Considere que 100 bilhões de bilhões corresponde a 100 bilhões multiplicado por 1 bilhão. Então, ficaria assim, ó, pessoal. 100 bilhões, lembra? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Então, 100 bilhões. De bilhões, então, de 1 bilhão, né? 1 bilhão tem 9 zeros. Vezes 10 elevado a 80. Então, ficaria 10 elevado a 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Que multiplica os 9 zeros aqui dos bilhões, que multiplica o 80.
Quando eu tenho mesma base, eu somo os expoentes. 11 mais 9 mais 80. 11 mais 9, 20, mais 80, 100. Então, 10 elevado a 100 é igual a 1 Google. Aqui na questão 4, ele fala o seguinte, que no jogo de xadrez, são possíveis 10 que elevado a 10, que elevado a 50 jogadas em uma partida de xadrez. Os cientistas acreditam que o diâmetro do universo observável seja de 10 elevado a 23 quilômetros. Lembra que a gente já até viu esse vídeo? Se não me engano, tem esse vídeo aqui no Google Classroom, sobre o macro, do micro ao macro no universo. E estima-se que em todo o planeta Terra há cerca de 10 elevado a 31 grãos de areia. Então, a pergunta aqui na questão 4 é: escreva no item A, escreva em ordem crescente os números apresentados nas informações dadas. Então, ficaria 10 a 23, 10 elevado a 31, 10 elevado a 10, que é elevado a 50. Essa em ordem crescente. Na letra B, compare o maior desses números com um Google e indique qual deles é o maior. Então, um Google, vamos lá, é 10 elevado a 100, certo? E 10 elevado a 10, que é elevado a 100, é um Googleplex. Então, 10 elevado a 10, que é elevado a 50, vai ser maior, porque vai ser metade de um Googleplex. Então, o 10 elevado a 10 elevado a 50 vai ser maior do que um Google. Deu para perceber que um Google é um número muito grande e que um Googleplex é ainda maior. Existe algum número que seja maior que um Googleplex? Então, aqui você pode... É que nem o livro do Kasner, né? Ele fala matemática e imaginação. Então, a imaginação não tem limites. E os números também são infinitos. Então, você pode imaginar qualquer número. Você pode imaginar que 10 elevado a 10 elevado a 101 é maior que 10 elevado a 10 elevado a 100. Ou 10 elevado a 10 elevado a 1000 vai ser maior do que 10 elevado a 10 do que elevado a 100. Ou ainda, você pode falar que 10 elevado a 10 elevado a 100 mais 1 vai ser maior do que 10 elevado a 10 elevado a 100. Então, tem todas essas opções.